graduação verde e branca. Sempre que em 93, já que o Parque Ecológico do Cocó já tinha sido inaugurado, a gente faz um evento no Parque Ecológico do Cocó, onde inclusive o Regis recebe a sua graduação lá. Foi verde, foi azul claro essa graduação lá, em 93. Tá? Aí a gente passa a fazer um trabalho na Grande Messejana, passa a conhecer melhor Messejana. A gente vai começa a fazer roda na Praça da Messejana, todo sábado a gente ia para lá, sentado com o pessoal daqui, São Miguel, Porto Sol, a gente fazia essas rodas na Messejana, aqui na Praça da Messejana, todo sábado. Era a missa terminando, a gente lá fazendo essa roda. A gente passa a fazer roda também, fazer parte de uma equipe lá no Santa Maria. Aos domingos a gente ia para lá com o pessoal para fazer roda também. Tá? A gente passa a fazer um trabalho de capoeira lá no Santa Rosa. A Santa Rosa, que a gente também passa a fazer um trabalho lá numa escola, não vou lembrar do nome, mas a gente começa a abraçar a Messejana como se fosse a nossa casa, certo? E aí surge, em paralela, o Colégio Estadual do Chininha de Serra. Já que eu concluo meu ensino fundamental no Edson Queiroz em 91 e não tinha lá uma escola com ensino médio, eu vou para o centro da cidade, participar, ou seja, estudar, e de imediato eu sou eleito presidente do Grêmio Estudantil da segunda maior escola em números de alunos do estado, só perdeu para o seu. Então eu passo a assumir, nesse período, a presidência do Grêmio Estudantil lá do colégio do Chininha de Serra. Tá? Em 94, já trazendo aqui para essa data, a gente realiza um dos maiores eventos de capoeira já aqui em Fortaleza, com a participação de inúmeros professores de capoeira, porque naquela época ainda eram poucos mestres de capoeira que tinha aqui no estado do Ceará. Hoje, se a gente for fazer uma comparação, a cada semana se forma um mestre de capoeira. A cada semana a gente deixa de dar uma graduação infantil, uma graduação adulta para iniciante, e aí passa-se a se pensar nessa coisa louca de se formar mestre toda semana. A cada esquina a gente percebe que está se formando um mestre de capoeira, e aí cada um tem os seus objetivos, tá? Não é o nosso, mas que a capoeira poderia ganhar mais com essa não projeção de tantos mestres. Tá? E aí em 94 a gente fecha lá no Jutinha de Serpa com os maiores eventos de capoeira de Fortaleza, com a presença de inúmeros capoeiristas bons lá. Posso citar inúmeros aqui, não vou nem citar nomes, um pouco para eu não pecar também em relação a isso, mas foi um grande evento que ficou na história. Tá? Era assim, naquela minha época lá, a gente já fazia, inclusive, gente, eu esqueci, mas além do evento que a gente fez no Parque Ecológico do Cocó, todo domingo era a nossa roda de capoeira naquele espaço. Todo domingo a gente fazia uma roda de capoeira no Parque do Cocó, às 19 horas, podia procurar a capoeira lá que tinha. Era eu, Paulinha, Marcão, o Marcão que eu falo hoje é do Capoeira Brasil, tá? Petróleo, em memória, quem mais? Eu falei do Cachorrão. O Cachorrão hoje ele não está mais na capoeira, mas era o cara que segurava as contas lá com a gente no Parque do Cocó. Nosso mestre Moleza também, que vem lá do Comigo também para aquela roda. E às vezes a gente não ficava satisfeito. Oi? O Favela ele veio de Manaus, doido assim para encontrar uma roda de capoeira. Ele chegou bem depois, mas ele veio de Manaus para encontrar uma roda de capoeira. E procurou lá, encontrou a gente lá no Parque do Cocó e passou a fazer parte também desse processo um pouco depois. E o Delano, mestre dela hoje mestre Delano também. Mas assim, a gente concentrava lá uma grande gama de capoeira no final de semana, principalmente desse dia, tá? O Marcão na época, tem dois Marcão, tá? O Marcão do Capoeira Brasil e o Marcão, que foi meu professor, que era da chamada BPC, que era um mestre da guia, tá? E deu a corda verde e branca. Foi a última graduação que ele deu, mas que sempre esteve do meu lado lá, me dando apoio, tanto na questão social,
social mesmo, questão de educação, como já falei antes, e também na questão financeira. Eu não conseguia patrocínio nenhum na época, se não fosse primeiro uma coisa de bancar todos os eventos que eu ia realizar na minha casa. Então, assim, é um cara que eu fiz uma homenagem a ele em vida, não tão recente, mas um tempo atrás lá na UFOL, e eu costumo fazer justamente em vida, porque depois fica a lembrança. E em vida é que vale a pena, para mim é isso. Tá? Então, isso em 94. Em 95, eu passo ainda em 94, eu tenho um convite do professor, na época do graduado Cachorrão, que era do Capra Brasil, tenho um convite dele lá, encontrei com o mestre Zegrinha e fiquei com o mestre Zegrinha na época do Capra Brasil, de 94 até 2002, nós fizemos parte do grupo Capra Brasil. Então, de 94 e 95, participei do primeiro evento, já sendo direcionado pelo mestre Zegrinha. Em 95, a gente participou do evento lá no BNB Clube, na Avenida Santos Dumont. Quando eu recebi a minha primeira graduação, eu era corda verde e branca do meu grupo. Geralmente, quando você passar para o meu grupo, você passa um tempo de corda crua, tá? Aí você vai ser avaliado para qual é a sua próxima graduação. E eu fui agraciado com a graduação verde na época. E comigo, na época, tinha um outro capoeirista que era o mestre, que hoje é o mestre Araça, que eu também convidei para lá, para ir comigo, e ele recebeu corda azul na época do Capra Brasil também. Então, ficamos lá no Capra Brasil até 2000, até 2000, se não me engano, até mais ou menos o mês de março, abril, ficamos no grupo Capra Brasil. Foi quando o mestre Zegrinha teve a ideia de criar o grupo Legião Brasileira de Capoeira, tá? Que eu fiz parte desse grupo de 92 até 2016. Tá? 2016, não sei como é que está o nosso tempo aí, tá? Quase chorando. É mesmo. Em 2016, a gente passa a fazer uma aliança com alguns mestres de capoeira e a gente lança o grupo de capoeira, ou seja, Nação Criou Capoeira. Em 2016, finalzinho de 2016, a gente lança esse grupo aqui, eu e mais 5 mestres de capoeira, da mestre Serê, mestre Doutor, mestre de Quimba, mestre Moleza, mestre Graúna, tá? Eu acho que foram esses, tá? E aí